Base de treinamento Pendleton Hills, interior da Califórnia. Uma quinta-feira de março. O sol ainda não tinha subido o suficiente para esquentar o ar quando os recrutas entraram na sala. O cheiro era de borracha vulcanizada, suor velho e madeira tratada com cera barata. O ginásio de combate corpo a corpo da base tinha paredes cor de concreto úmido e um tatame que carregava as marcas de 10 anos de quedas, imobilizações e fraturas. No canto esquerdo, uma corda pendurada do teto balançava levemente sem razão aparente, como se ainda guardasse o calor do último homem que tinha subido por ela. Eram 43 recrutas, sentados em fileiras no tatame frio. Nenhum deles sabia exatamente o que estava prestes a ver, mas todos eles, sem exceção, iriam lembrar dessa manhã pelo resto da vida. Você já viu alguém ser completamente destruído por algo que ele havia planejado para destruir outra pessoa? Não estou falando de um soco. Não estou falando de uma queda. Estou falando de uma crença inteira desmoronando em 6 segundos. 6 segundos. Menos do que você leva para respirar fundo, soltar o ar e respirar de novo. Hoje eu vou te contar a história de um homem que passou 22 anos da vida ensinando pessoas a lutar e matar com as próprias mãos. Um homem que tinha credenciais reais, cicatrizes reais e uma reputação construída em conflitos reais. Um homem que olhou para Bruce Lee na frente de 43 recrutas militares e falou, em voz alta o suficiente para todo mundo ouvir: "Isso é dança, não é combate." E o que aconteceu depois, o que aconteceu nos 6 segundos que se seguiram, quando Bruce aceitou o desafio, é o tipo de coisa que muda a forma como você entende força, confiança e o que significa realmente saber alguma coisa. Comenta aqui embaixo. Você já viu alguém que estava absolutamente certo de si mesmo ser reposicionado pela realidade numa fração de segundo? Conta pra mim, porque esse vídeo é sobre exatamente isso. Primeiro, você precisa entender quem era Eric Harmon. Harmon não era um instrutor de academia. Não era um cara que tinha dado aulas no fim de semana e decidido montar um negócio. Ele tinha 44 anos naquela manhã de março, tinha servido na Europa, no Oriente Médio, e tinha passado por programas de treinamento de combate de elite que a maioria das pessoas nem sabe que existem. O Krav Maga que ele ensinava não era o Krav Maga das academias de bairro, cheio de pranchas de madeira quebradas para foto. Era o sistema de sobrevivência desenvolvido para situações onde você não tem tempo de pensar, só de reagir. Harmon era 1,91 metro de estrutura óssea densa. Pesava 3 quilos, mas o que tornava ele perigoso não era o tamanho, era o que estava dentro do tamanho. 22 anos de repetição, 22 anos ensinando o corpo a responder antes da mente ordenar. Os recrutas o respeitavam de uma forma que ia além do posto. Era o tipo de respeito que vem quando você percebe que a pessoa na sua frente poderia realmente te machucar se quisesse, e escolhe não fazer isso. Harmon tinha um sistema, uma metodologia, e ele acreditava nessa metodologia com a convicção de quem construiu algo do zero com as próprias mãos e viu funcionar repetidas vezes em situações reais. O problema com sistemas assim, e isso é algo que vai aparecer de novo no final desta história, é que às vezes a crença no sistema começa a ocupar o espaço que deveria ser da observação. Você para de ver o que está diante de você e começa a ver apenas a confirmação do que já acredita. Harmon tinha chegado a esse ponto sem perceber. A visita de Bruce Lee à base não foi planejada como uma demonstração pública. Era uma reunião técnica. Um grupo de instrutores militares e especialistas em combate corpo a corpo estava sendo convocado periodicamente para discutir a eficiência dos métodos de treinamento em uso. Bruce tinha sido convidado por um oficial de alto escalão que o conhecia pessoalmente, alguém que tinha visto Bruce treinar de perto e queria que os instrutores da base fossem expostos a abordagens diferentes das que estavam usando. Não foi anunciado com festa. Não foi vendido como espetáculo. Bruce chegou numa manhã comum, com calça escura e uma camisa simples, carregando ele mesmo o seu próprio equipamento numa bolsa de lona. Os recrutas estavam no ginásio para uma sessão normal de treinamento.
Quando perceberam que havia um convidado, a curiosidade foi maior do que o protocolo. Alguns já sabiam quem era Bruce Lee pelo cinema, outros não faziam ideia. Mas quando Bruce começou a se movimentar pelo tatame para fazer uma demonstração inicial simples, o ginásio ficou em silêncio, da forma que só acontece quando algo fora do comum está acontecendo. Bruce não estava lutando com ninguém naquele momento. Estava demonstrando, mostrando como o corpo se posiciona, como o peso se distribui, como a intenção precede o movimento por uma fração quase imperceptível. Era técnico, era preciso. Era uma linguagem que quem entende de combate reconhece na hora. Quem não entende, vê outra coisa. Harmon estava encostado na parede do fundo com os braços cruzados. Tinha chegado cedo, como sempre fazia. Observou em silêncio por talvez 4 minutos. E então, de uma forma que os recrutas nunca esperaram de um sargento instrutor dentro do próprio ginásio, ele disse: "Isso é dança, bonito de ver. Mas não é combate." Não foi um sussurro, não foi um aparte. Foi projetado para a sala inteira ouvir. 43 pares de olhos saíram de Bruce e foram para Harmon. E então voltaram para Bruce. O ginásio ficou do tipo de silêncio que você quase consegue ouvir. Aqui é onde a história fica interessante de uma forma que a maioria das pessoas não percebe quando ouve ela pela primeira vez. Bruce Lee não reagiu com raiva. Isso é o que todo mundo espera. Que ele tenha virado, que o olhar tenha endurecido, que tenha havido aquela tensão imediata de 2 caras medindo um ao outro. Hollywood faria assim. Um filme faria assim. O que aconteceu foi diferente. Bruce continuou o movimento que estava fazendo. Completou a sequência. Colocou o pé no chão com calma. E só depois disso olhou para Harmon com uma expressão que as testemunhas descreveram de formas diferentes. Uma delas disse, curiosidade tranquila. Outra disse, como alguém que acabou de receber uma informação inesperada e está processando. Ele perguntou com calma genuína: "O que você acha que é combate?" Harmon se separou da parede. Caminhou até o centro do tatame. Tinha a segurança de um homem que está no próprio território, cercado de pessoas que o respeitam, falando sobre um assunto no qual passou a vida inteira trabalhando. Combate é o que funciona quando o outro cara quer te matar de verdade. Não quando ele está esperando o movimento que você vai fazer. Você acabou de passar 4 minutos me dizendo o que vai fazer antes de fazer. Era um argumento razoável. Era inclusive um argumento inteligente. E Bruce ouviu ele até o fim com a mesma expressão tranquila. "Você tem razão em parte", Bruce disse. Harmon não esperava isso. "Em qual parte?" ele perguntou. "Na parte onde você disse que eu estava te mostrando o que ia fazer." Pausa. "Mas você interpretou errado por quê?" O que aconteceu a seguir foi proposto pelo próprio Harmon. E isso é importante, porque se tivesse sido Bruce quem propôs, a história seria diferente. A dinâmica seria diferente. Harmon olhou para os recrutas, para os 43 rostos que estavam assistindo àquele momento e disse, "Tudo bem, então me mostra." Não era uma sugestão, era um desafio. Era um teste de crença feito na frente de uma plateia que o respeitava há meses. Era o tipo de coisa que um homem faz quando está absolutamente certo que vai ganhar. Bruce ficou quieto por um momento que uma das testemunhas estimou em 7 segundos. Não era hesitação. Era o tipo de pausa que existe antes de uma decisão que você toma não por querer, mas porque a situação te coloca diante dela. E aqui é onde a história muda de natureza. Porque Bruce Lee olhou para os recrutas, não para Harmon, para os recrutas. Uma testemunha disse que ele os olhou de uma forma como se estivesse procurando alguma coisa nos rostos deles. Outro disse que foi mais simples que isso. Ele olhou para eles como quem olha para alguém que precisa de uma resposta honesta. 43 jovens que iam usar o que aprendiam naquele ginásio em situações reais. 43 pessoas que precisavam saber o que funcionava de verdade. Bruce virou para Harmon. "Regras? Sem regras", Harmon disse. "Combate real." "Tudo bem", Bruce disse e se posicionou. "Nesse momento quero que você pause por um segundo e pense numa coisa. Harmon era 91 metro, 96 quilos, 22 anos de um sistema desenvolvido
para incapacitar humanos em situações de vida ou morte. Estava no próprio território, rodeado de pessoas que o viam como autoridade máxima em combate. Bruce Lee pesava 62, 8 quilos naquela época. Tinha mais de 20 centímetros a menos de altura. Em qualquer análise fria da situação, baseada em experiência militar, peso, alcance e posicionamento, Harmon deveria ter a vantagem. E Harmon sabia disso. Os recrutas sabiam disso. Todo mundo na sala sabia disso. Menos uma pessoa. O que eu vou fazer agora é algo que esse vídeo se propõe a fazer de forma diferente de qualquer outro que você já viu sobre Bruce Lee. Eu vou te contar o que aconteceu nesses 6 segundos, não como uma sequência de golpes, como uma sequência de realidades. Porque o que torna esses 6 segundos extraordinários não é o que Bruce fez. É o que ele revelou sobre a diferença entre um homem que pratica um sistema e um homem que entende o princípio por trás de qualquer sistema. Harmon se posicionou na guarda que tinha ensinado para centenas de recrutas ao longo de anos. Era uma guarda sólida, desenvolvida especificamente para absorver o primeiro contato e responder com força. Ele tinha lançado essa resposta de dentro dessa guarda com eficiência comprovada mais vezes do que conseguia contar. O corpo dele sabia o que fazer. A mente dele estava esperando o primeiro movimento de Bruce para acionar o que o corpo sabia. Essa era a estrutura completa do plano de Harmon. E era um bom plano. Contra qualquer oponente que ele havia enfrentado até aquele momento, esse plano funcionava. O problema é que o plano inteiro dependia de uma premissa, que Bruce faria um primeiro movimento reconhecível. Bruce não fez um primeiro movimento. Bruce fez algo que nenhuma das testemunhas conseguiu descrever de forma idêntica, o que é em si mesmo revelador. Uma delas disse, ele mudou de onde estava sem parecer ter se mexido. Outra disse, foi como se o chão tivesse se inclinado e Harmon tivesse escorregado para um lado. A terceira foi mais direta. Harmon estava olhando para onde Bruce estava e Bruce não estava mais lá. Em um 4 segundo, a primeira de 3 frações de tempo que vou te detalhar, Bruce criou um ângulo, não um recuo, não um avanço, um ângulo, lateral oblíquo, de uma forma que colocou o centro de gravidade de Harmon de um lado e Bruce do outro lado dessa linha imaginária. Era geometria, era física aplicada ao corpo humano da forma mais eficiente possível. E Harmon, cujo sistema inteiro era construído sobre respostas frontais, estava de repente numa posição para a qual o corpo dele não tinha resposta treinada. Mas Harmon era experiente. Harmon não entrou em pânico. Ele ajustou. E é aqui que a segunda fração de tempo começa. Os segundos 1, 4 até 3, 8. O ajuste de Harmon foi correto. Era o que qualquer instrutor experiente faria. Recentralizar, recalibrar a guarda, manter a distância de segurança. Era tecnicamente preciso. Era exatamente o que o sistema mandava fazer. Bruce esperou por esse ajuste. Não esperou no sentido passivo. Esperou no sentido de que o ajuste era inevitável. E Bruce havia criado a situação precisamente para que esse ajuste específico acontecesse. Enquanto Harmon recentralizava, havia um intervalo de 0,3 segundo onde o peso dele estava em transição. Não no lugar de onde vinha, não no lugar para onde ia. Bruce entrou nesse intervalo. O que aconteceu dentro desse intervalo é difícil de descrever sem parecer exagero. Mas as 3 testemunhas concordam em um detalhe: o braço de Harmon, o braço que estava posicionado para desferir o primeiro golpe decisivo. O golpe para o qual ele havia treinado como resposta primária por mais de uma década, esse braço parou. Não foi bloqueado com força. Foi redirecionado com uma pressão de menos de 3 quilos, aplicada no ponto exato onde o ombro transfere para o cotovelo. Uma pressão que não resistiu ao movimento, que o acompanhou e o levou para um ângulo diferente do que foi planejado. Harmon sentiu o braço ir para onde não queria que fosse. Esse foi o momento. Não o momento da derrota física, o momento da derrota cognitiva. O instante em que o corpo de Harmon, que havia respondido corretamente a tudo que havia sido pedido dele por 22 anos, enviou uma mensagem que a mente de Harmon não conseguiu traduzir em ação útil.
Isso não é o que eu conheço. Os segundos 3, 8 até 6 foram, na prática, o epílogo físico de uma decisão que já tinha sido tomada nos primeiros 3 ou 8 segundos. Com o braço de Harmon redirecionado e o peso em transição, Bruce tinha o pescoço de Harmon dentro do alcance de uma mão. Não como agressão, como geometria concluída. Era a consequência natural de uma equação que havia começado com aquele primeiro ângulo lateral e nunca havia deixado de avançar em direção a esse ponto de chegada inevitável. Bruce parou, mão no pescoço de Harmon. Pressão zero. Apenas presença. E ficou assim. Os 43 recrutas estavam em silêncio absoluto. Um deles, um cara de 19 anos de Fresno, Califórnia, que anos depois contaria essa história para um jornalista, disse que o silêncio durou 4 segundos antes de alguém respirar alto o suficiente para ser ouvido. Harmon não se mexeu. Bruce retirou a mão, deu um passo para trás. E foi só. Mas a história não termina aqui. E o que vem a seguir é, na minha opinião, a parte mais importante de tudo o que aconteceu naquela manhã. Harmon ficou no lugar por 3 segundos depois que Bruce recuou. 3 segundos, que para uma sala cheia de recrutas que o respeitavam como autoridade máxima, pareceram bem mais do que isso. E então ele fez algo que ninguém esperava. Ele não foi embora, não deu as costas, não inventou um motivo técnico para o resultado, não reformulou o que tinha acontecido com termos que fizessem sentido dentro do próprio sistema. Não fez nenhuma das coisas que um ego protegido faz automaticamente quando a realidade bate mais forte do que esperava. Ele ficou no lugar, respirou e olhou para Bruce com uma expressão que uma das testemunhas descreveu como o rosto de alguém que acabou de abrir uma porta que não sabia que existia. Não falou nada naquele momento, virou para os recrutas e disse, com uma voz que não tinha a dureza de sempre: "Prestem atenção, mas só isso." Mas os recrutas entenderam o que estava sendo dito por baixo das palavras. Agora eu preciso te contar o que aconteceu depois. Não nos minutos seguintes, nos anos seguintes, porque Harmon não pediu para ser aluno de Bruce Lee naquele dia. Isso é o que o título desse vídeo diz. E tecnicamente é verdade, mas o timing importa. Porque o que tornou o pedido significativo não foi a velocidade com que veio. Foi o que precisou acontecer antes que ele pudesse ser feito. Harmon passou as semanas seguintes trabalhando sozinho, revisitando o sistema que havia ensinado, mas agora com uma pergunta diferente do que antes. Antes, a pergunta era: como faço isso funcionar melhor? Depois daquela manhã, a pergunta virou: por que isso não funcionou? E essa é uma pergunta muito mais difícil. Porque, para responder honestamente, você precisa admitir que não sabia o que achava que sabia. Para um homem que construiu a própria identidade em torno de saber, isso é um processo doloroso. 4 meses depois, Harmon entrou em contato com o oficial que tinha organizado a visita de Bruce. Pediu um encontro. Quando eles se sentaram, Harmon disse uma frase que o oficial repetiu para as testemunhas do episódio original. Eu passei 22 anos ensinando pessoas a lutar, e naquela manhã percebi que estava ensinando respostas, não princípios. E quando encontrei alguém que operava nos princípios, as respostas não serviram de nada. Ele pediu para ser apresentado a Bruce Lee formalmente. O encontro aconteceu. E o que começou como um pedido de compreensão se transformou, ao longo dos meses seguintes, em algo mais próximo de uma colaboração. Harmon nunca virou aluno no sentido formal da palavra, mas revisou o currículo de treinamento que usava na base, incorporando conceitos que havia aprendido daquele encontro. Os recrutas que treinaram com ele depois nunca souberam da história. Mas os instrutores que vieram depois dele notaram que o currículo era diferente, mais fluido, menos dependente de respostas pré-programadas e mais focado em entender o princípio por trás do movimento. Harmon nunca explicou publicamente por que havia mudado a metodologia. Mas uma das testemunhas originais, o recruta de 19 anos de Fresno, disse que Harmon, anos depois, num jantar de veteranos, mencionou aquela manhã uma única vez. Disse apenas: "Aprendi mais em 6 segundos do que em 2 anos de treinamento." E a lição não foi sobre técnica. Então qual foi a lição? Porque esse é o ponto onde a maioria das histórias sobre Bruce Lee diz alguma coisa sobre força interior,
sobre acreditar em si mesmo, sobre nunca desistir dos seus sonhos. E essa história não é sobre nenhuma dessas coisas. Essa história é sobre algo mais específico e mais difícil. Harmon chegou aquela manhã com certeza, com 22 anos de evidências que confirmavam a certeza, com uma plateia que reforçava a certeza, e com um sistema que havia funcionado tantas vezes que a possibilidade de não funcionar havia deixado de ser uma hipótese real. Isso não é arrogância no sentido vulgar da palavra. É algo mais sutil e mais perigoso. É a certeza que cresce quando você para de testar o que acredita e começa a usar o que acredita apenas como confirmação de si mesmo. Bruce Lee, naquela manhã, não provou que Harmon estava errado sobre tudo. Provou que havia um espaço específico, geométrico de 0,3 segundo, onde o sistema de Harmon não tinha resposta, e que quem conhecia esse espaço podia viver dentro dele de uma forma que o sistema não conseguia processar. Mas aqui está o detalhe que a maioria das histórias perde. Bruce sabia que esse espaço existia não porque era mais forte que Harmon, mas porque nunca havia parado de procurar o espaço onde o próprio método dele também não funcionava. Essa é a diferença entre um praticante e um mestre. O praticante aperfeiçoa o método até que ele funcione em quase todas as situações. O mestre continua procurando as situações onde ele não funciona, porque é só entendendo onde uma coisa falha que você entende de verdade como ela funciona. Pensa na sua própria vida por um segundo. Existe alguma área, seja no trabalho, nos relacionamentos, no jeito que você lida com conflito, no jeito que você toma decisões, onde você tem um sistema que funciona bem, onde você tem anos de evidências de que o que você faz funciona. Quando foi a última vez que você genuinamente testou esse sistema em vez de apenas aplicá-lo? Não estou dizendo que o que você construiu está errado. Provavelmente está muito certo. Mas a pergunta que Bruce Lee viveu fazendo e que Harmon só aprendeu a fazer depois de 6 segundos, que desmontaram décadas de certeza, é: onde isso não funciona? Porque quem sabe onde o próprio método falha, tem algo que quem só sabe onde funciona nunca vai ter. Tem a honestidade que nenhum adversário consegue remover. Existe uma coisa sobre Bruce Lee que pouca gente fala porque parece contraditória. Ele era absolutamente confiante. Das pessoas que conviveram com ele, praticamente nenhuma descreveu insegurança. Havia uma presença, uma certeza de si mesmo que era física tanto quanto era mental. Mas ele não era confiante porque tinha parado de questionar o que sabia. Era confiante precisamente porque nunca parava. Há uma diferença enorme entre confiar em si mesmo, porque você se testou e continua se testando, e confiar em si mesmo, porque você parou de se testar. A primeira é confiança real. A segunda é apenas conforto vestido de confiança. Harmon era genuinamente competente. Era genuinamente perigoso. Em 99% dos cenários que havia enfrentado na vida, estava completamente equipado. O problema não era o que ele sabia, era o que ele havia parado de procurar saber. E quando a lacuna apareceu, naquele 0,3 segundo de transição de peso, ela não apareceu porque Harmon era fraco. Apareceu porque havia uma pergunta que ele nunca havia feito ao próprio sistema. Bruce Lee fez essa pergunta por ele. Em 6 segundos, antes de encerrar, quero te contar uma última coisa sobre essa história. Não é sobre Bruce Lee, é sobre os 43 recrutas que estavam na sala. Um deles, não o de Fresno, outro de San Diego, deu uma entrevista décadas depois, onde disse que aquela manhã foi o momento em que entendeu a diferença entre respeitar alguém pela reputação e respeitar alguém pela realidade. Eu respeitava o sargento Harmon porque todos respeitavam. Era automático. Mas depois daquela manhã passei a respeitar ele de uma forma diferente, porque vi que quando a realidade chegou de um jeito que ele não esperava, ele não fingiu que não tinha chegado. E então ele disse uma coisa sobre Bruce Lee. O que me ficou de Bruce Lee não foi o que ele fez no tatame. Foi que depois, quando ele saiu do ginásio, não havia nenhum triunfo no rosto dele, nenhuma satisfação de ter provado um ponto. Parecia que ele tinha feito aquilo como quem resolve um problema técnico, com atenção,
com precisão, e depois fecha o caderno e vai embora. Confiança sem precisar de plateia. Certeza sem precisar de confirmação. Saber sem precisar de demonstração, exceto quando os 43 rapazes na sala precisavam ver a verdade com os próprios olhos. Esse é o tipo de coisa que eu quero que você leve desse vídeo. Não é uma técnica de luta. Não é uma citação para colocar no Stories. É uma pergunta que você vai fazer ou não vai. Onde o meu sistema não funciona? Onde a minha certeza é conforto disfarçado? Onde eu parei de testar o que acredito e comecei a só usar como espelho do que já acredito? Não é uma pergunta fácil. Harmon levou 22 anos e 6 segundos para chegar até ela. Mas quando chegou, e isso importa, não foi embora. Ficou no lugar, respirou e mandou os recrutas prestarem atenção. Às vezes, a coisa mais corajosa que um homem pode fazer é parar no lugar depois que a realidade chegou mais rápido do que o esperado, respirar e reconhecer o que acabou de ver. Se essa história te tocou de alguma forma, se você reconheceu em Harmon alguma coisa sua, ou se já foi você o Bruce Lee numa situação onde tinha algo real para mostrar, mas precisou que alguém aceitasse ver, me conta aqui nos comentários. Comenta, você já teve um momento em que uma certeza sua foi desmontada por algo que você nunca havia considerado? O que você fez com isso? Até o próximo vídeo.